Hoje eu estreio um quadro novo aqui no meu IGTV, Conversas, eu e mais um convidado. Vem comigo! E para estrear essa conversa comigo hoje, eu trouxe nada menos, nada mais que Luciana Tranchesi, uma amiga minha de longa data, que eu quero muito, muito conversar hoje. Lu, obrigada, Ká, pelo convite. Bem-vinda a esse novo quadro. Obrigada por ter aceito. Eu que estou amando estar aqui. Eu conheço a Luciana desde muito pequena. Nossas mães eram muito amigas. Muito, já fizemos muitas viagens juntas. Fizemos viagens juntas, engraçadas, inclusive, que a gente tem várias histórias para contar. Um belo dia a gente sentou lá no fundo do avião, nossas mães iam lá na frente, a gente ia lá no fundão, bem realmente na última fileira do avião. E aí a gente aproveitava que a gente estava na última fileira, penúltima, e a gente fez uma vez uma guerra de pães e manteigas, assim. Manteiga! A gente jogou manteiga. E aí caiu na cabeça de uma pessoa. Da frente, se essa pessoa estiver assistindo, desculpa, a gente era muito jovem. Muito criança. E eu só sei que no outro dia a pessoa acordou com manteiga no cabelo, olhou pra trás e falou, vocês jogaram manteiga no meu cabelo? A gente não veio lá de trás, tipo, não tinha mais ninguém atrás da gente. A gente tava na última fileira, não tinha como. A Luciana tem uma história linda de vida que quem a segue conhece, uma pessoa super persistente, realizadora, guerreira e já passou por coisas muito importantes, impactantes que com certeza formaram todo esse caráter lindo dela. E eu trouxe ela aqui para falar de um papo muito importante que tem aumentado muito, nos últimos 5 anos aumentou mais de 80%, e especialmente na quarentena estamos chegando a 200% de aumento no número de divórcios. Então a gente decidiu gravar este vídeo para falar um pouquinho de duas pessoas que passaram por divórcios muito diferentes, próximos inclusive uma da outra, e a intenção desse vídeo não é de maneira nenhuma te instigar ou te fazer pensar em divórcio, muito pelo contrário. A gente vai falar um pouquinho dos pontos negativos, mas principalmente para você que está passando por um momento de crise, especialmente nessa pandemia, a gente quer te inspirar e te dizer que tem vida no final do túnel. Com certeza. Parece que não. Acho que quando a gente está dentro de uma situação, a gente não consegue enxergar uma saída. Sim. Eu recebo muito isso das minhas seguidoras, assim, Lu, como é que eu saio disso? Parece que a vida acabou, parece que não tem saída. E realmente, quando a gente está dentro de algum problema, qualquer ele que seja, separação, algum problema financeiro, algum problema de saúde, a gente não consegue ver. A gente se desespera tanto que a gente não consegue ver as saídas que a vida vai fornecer pra gente. Então a gente fica muito desesperado. E quando a gente consegue ter uma rede de apoio, alguém ajudando, o tempo é muito sábio. Então assim, eu nunca acho que o tempo sozinho faz alguma coisa, né? Você pegar o tempo e ficar jogada no sofá, sem ninguém pra te apoiar, sem sair, sem fazer as coisas, ir atrás, não funciona. Mas o tempo aliado de um autoconhecimento, de uma rede de apoio, de uma força de vontade de sair daquilo, vai fazer maravilhas. E você, quando você sai, não sei, de repente, de uma depressão ou desse estado de não conseguir ver a luz no fim do túnel, quando você sai e consegue enxergar, você vê o problema com uma outra dimensão. Você acha até, nossa, como é que eu achei como é que eu tava ali, fosse não sobreviver? Como é que eu achei que aquilo era o fim de tudo? E muita gente acha que essa tomada de decisão é fácil, é rápida. A pessoa decide se separar, não tá bem. E muitas vezes, quando a tomada de decisão ela é muito rápida, a gente tende a errar. Então tem que avaliar bem quanto tempo demorou para você tomar essa decisão. Eu acho assim, ninguém toma a decisão, até mesmo quando ela parece rápida, a decisão não é porque viu esse vídeo, ou porque conversou com a vizinha, ou porque decidiu assim, acordou e quis. Eu acho que a gente vai tomando decisões importantes na nossa vida no todo dia. Entendeu? Você vai tomando aquela decisão dentro de você, seu consciente nem raciocina que você tá tomando aquela decisão, mas o seu subconsciente tá sabendo ali que aquela decisão está se formando. Sim. Então, quando a gente toma decisões importantes na nossa vida, normalmente elas são pautadas em coisas que você veio construindo e que vai te fortalecer. Você ter uma decisão fortalecida na sua cabeça, vai fortalecer todo o processo. Porque quando você tem a certeza de que aquilo não funciona mais para você, de que aquilo não te faz mais bem, você consegue se apoiar nessa decisão para entender, tá bom, pode estar difícil agora, mas o antes não funciona mais. Então, quanto antes eu passar por esse luto, porque qualquer
qualquer término, Perda, né? mudança, tal, é um luto, né? Sim. Então, quanto antes eu passar por esse luto, por esse momento, antes eu vou poder reconstruir a minha vida de uma maneira que faça sentido para quem eu sou hoje. Porque isso às vezes acontece muito, né? A gente vai mudando ao longo dos anos. Você é dessas E às também? vezes Que fica fazendo elenco, assim, de planilha. Eu faço essas planilhas, assim, eu coloco os prós e os contras de tudo. Ai, pra tentar... maravilhosa, Você ela faz? põe no papel. Eu ponho no papel. Que o bom de eu separar é isso, o ruim de eu separar é aquilo. O bom de eu ficar junto é isso, o ruim de eu ficar junto é isso. Aí eu vou dando uma pautada. Você é muito das listas, você é super organizada. Eu acho isso maravilhoso. Ela responde o WhatsApp em um segundo. Eu tô tipo penando. Tem pessoas, desculpem, eu tô uma pessoa que tá sem resposta há 2 meses e meio. Eu sou mais assim, eu analiso Como muito. Como que você fez? Mais eu não interno. faço listas, é uma coisa muito mais interna. E você passou um luto forte, que foi o mais importante, né, da sua vida. Da minha mãe. Que foi a perda da mãe. E foi uma coisa que, ao mesmo tempo que a gente sabe que é triste, que é doído, e sabe que, no seu caso, foi a lei natural, né? Que Sim. Não foi ao contrário, graças a Deus. Mas esse tipo de luto te fez crescer demais, assim. Não tem nem como medir, né? Você acha que esse tipo de luto que você teve também te ajudou na separação? Isso te trouxe algum aprendizado que você arrastou desse luto pro da separação? Nossa, pergunta boa! Pensei agora, nem estava anotado. Tem muito relação. E eu vou dizer uma coisa, depois eu explico o meu raciocínio, mas assim, quando você passa por um luto muito grande, tipo, eu tinha 22 quando eu perdi minha mãe, eu realmente fiquei sem chão, eu tive uma depressão muito difícil, foi muito difícil pra minha família, pra conseguir lidar com a minha depressão e também com tudo isso. Os 3 irmãos eram muito novos e muito inexperientes, então assim, eu cresci muito. Tomei muita porrada no primeiro ano sem a minha mãe, mas eu cresci muito. Obrigatoriamente. Né? E eu não estava preparada para aquilo, apesar da minha mãe ter ficado doente durante 6 anos. Vocês eram muito grudadas, né? Muito grudadas. Então, assim, eu tava conversando com meu irmão esses dias que a gente só soube que a minha mãe ia morrer um dia antes dela morrer. Nossa. Porque ninguém contou muito. Então, assim, e você não quer enxergar. Então, foi um luto que a gente teve que viver. Apesar de ter tido 6 anos, a gente teve que viver do dia pra noite. Entendi. A gente não estava preparado muito aqui pra viver aquilo. Muito novos, né? Mesmo que seu pai foi um super paizão, acolheu demais. Mas você fica, né, perdida. Então, mas você aprendeu o que era um luto, né? Eu acho que quando você passa por um luto dessa magnitude, você ranqueia os outros lutos, entendeu? E lida muito melhor com eles. Sim. Então, hoje em dia, uma amiga minha me liga querendo morrer, que terminou com o namorado. Eu nunca tiro o tamanho do problema, o tamanho da né? dor que é pra ela. Porque pra ela, aquilo é a maior dor que ela tá sentindo. Eu não acho que a gente pode comparar dores. Sabe, tipo, você fala, nossa, essa quarentena tá sendo muito difícil pra mim, psicologicamente. E daí alguém vai lá e compara a dor. Ah, mas e o fulano? Não se compara a dor. Sim. As pessoas, dor, né? A gente ou acolhe a dor da pessoa, ou se você não pode fazer nada com aquilo nem ajudar, você se distancia. Mas não adianta você comparar dores. Então, mas de fato, pra mim, isso foi um divisor de águas. Tipo, eu tenho uma dor irreparável que eu tive que trabalhar muito pra sair de uma depressão, pra conseguir reviver. E daí tiveram outras coisas que aconteceram na minha vida, mas que eu consegui lidar de uma maneira muito mais objetiva e com menos sofrimento. Foi muito sofrida a minha separação? Foi. Quando você tem filhos, é muito complicado. Sim. Não quero dizer que quando não tem, não é, mas é que a gente tem que lidar. A gente não vai nomear e nem ranquear dor nenhuma. A gente não vai colocar quem tá sofrendo mais, a gente não quer isso. Não é comparar a sua dor com a do outro, é comparar a sua dor com as suas dores, né? Exato. Você conseguir pegar a sua dor do luto e colocar as outras menores. Exato. Não é verdade? Mas foi isso que te ensinou. Porque realmente o único problema que a gente tem na vida é a morte. Né? De alguém querido, de alguém, nem a nossa, mas assim, de alguém querido. É a única coisa que a gente não pode fazer nada, que é insuperável, não insuperável, mas assim, é imutável. O resto, tudo, você pode fazer alguma coisa, ou pra ficar melhor daquilo, ou pra ressignificar aquilo. Então assim, você tem chance de rever aquele momento e fazer dele melhor. A única coisa que não dá pra fazer... O que eu acho que também foi incrível é de você pegar e falar assim, eu posso ficar numa depressão, ficar aqui dependendo do meu pai, ficar aqui com o meu filho sendo cuidado por alguém,
Ou eu posso pegar esse luto, pegar essa perda para trazer algo de bom para minha vida. Isso funciona com o divórcio também. Você trazer aquilo e falar assim, como que eu posso evoluir e aprender? Crescer. Poxa, eu também vou morrer um dia. O que eu vou fazer da minha vida? O que eu quero deixar? Quem que vai cuidar do meu filho? Eu quero que ele tenha esse tipo de vínculo como eu tive com a minha. Quero que quando eu venha a faltar, meu filho se lembre de mim com esse carinho que eu lembro, né? Você consegue associar o seu ponto de vida, a sua dor, as suas evoluções aonde você quer. E é isso que eu gosto sempre de falar. Você pode olhar o ponto ruim e se abater nisso e aí entrar num buraco. Realmente, que depois é difícil de sair, seja lá o buraco da fuga, né, enfim, cada um vai para um lugar para tentar se sentir melhor menos mal com esse luto, né? A gente está falando um pouco da sua perda, mas também comparando isso com o divórcio, que não deixa ser. Ou a gente pode olhar isso com bons olhos e falar, bom, para onde eu posso ir? Que caminho eu vou querer seguir a partir de hoje? Você vai querer ter uma boa relação com seus filhos? Sim. Você vai querer que o seu ex-marido tenha uma boa relação com o ex-marido, ex-mulher, para os homens também? Que o seu ex-marido, ex-mulher, que eles tenham bons vínculos também? Vou. Certeza. Então, como eu vou trabalhar para que isso aconteça, né? E isso é um relacionamento diário, uma evolução diária. A gente aprende muito, né? Eu lembro, a gente separou mais ou menos na mesma época. Você estava um pouquinho mais avançada. Sim. E daí eu separei. E eu lembro muito do seu apoio, porque é um negócio assim, que você marca muito, né? As pessoas que te ajudaram. Sim. Nesses momentos assim, que tiram o nosso chão. E eu lembro que a gente passou por separações diferentes, sim, mas a gente tinha ali a mesma vontade de fazer dar certo, dessa nova maneira, de querer se dar bem. E o dia de contar isso, né? Depois que você decide, que você fala, bom, no meu caso demorou uns 5 anos, assim, de processo. Foi um processo pra você decidir que você queria separar. E as pessoas você lembra quando você decidiu? A pessoa acha que você decidiu do dia pra noite, né? Decidiu, acho que aconteceu. Aí já quer falar uma coisa, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aí começa um monte de burburinho, fofoca. São várias decisões que você vai tomando ao longo de um período, né? Mas você lembra o dia que você acordou e falou, tá, vou separar? É hoje. Eu lembro, assim, não do dia, mas eu lembro da semana, do mês, assim, eu lembro que eu falei, realmente, não é isso que eu quero. Na verdade, não era assim, quero me separar, quero ficar solteira, quero um outro relacionamento, porque muitas vezes as pessoas falam, elas têm essa sensação que a mulher se separa já pensando em um outro relacionamento. Nossa, e tudo que eu não queria era ter alguém. E eu casei muito nova, né, Lu? Você lembra? Não, eu fui, era quase uma festa de 15 anos. Todo mundo brincava. Eu casei com 18 anos, né? Depois de 3 anos de namoro, tudo bem. Não é que eu casei assim correndo, porque até parece, casou com 18 anos, casou correndo, né? Parece. Casei depois de 3 anos de namoro e me separei depois de quase 10 anos de casada. Então foram 14 anos de história. Tempo, cara. Mas dos 14, 15 que eu comecei a namorar e até os meus 28, parecia que eu vejo as crianças assim, um dia eles estão assistindo Peppa Pig. Daí passa um tempo, eles olham pra Peppa Pig e eles falam, ai mãe, eu não quero assistir Peppa Pig. Deixa de fazer sentido. Deixa de fazer sentido. E aí eu falei, parece que essa pessoa que tomou essa decisão naquela época, não é mais essa que eu sou hoje. Então mas realmente... é isso, a gente evoluiu. Eu acho assim, tem muitos relacionamentos que dão certo porque as pessoas, elas crescem juntas. É que a vida aconteceu e evoluiu as pessoas para lados diferentes. Não tem um juízo de valor, mas é uma coisa que não cabia. Muito provavelmente, tanto pra você quanto pra ele, pra mim, sabe? Exato. É uma coisa, e isso que eu penso muito de divórcios. O divórcio, ele é sempre das duas partes. Sim. Pode uma pessoa tomar a decisão, o outro insistir pra ficar casado, o outro tá péssimo, um tá feliz. Mas aquilo, muito provavelmente, era incompatível pros dois. Exato. Alguém ali tava segurando mais a ponta, fingindo mais confortável. Não, pode ser até que nem tenha uma evolução no sentido de... não, pra mim tá tudo bem. Não ter percebido. Não, mas por que tá ruim? Não, mas eu não entendi. E aí passa o tempo e a pessoa vê e fala, nossa, realmente eu fiquei feliz
por Sim. causa dessa decisão. Que bom que a minha vida Sim. tomou esse rumo. E uma vez uma pessoa muito sábia, um senhor, me falou assim, que o casamento é como você ter 2 aviões. E aí os 2 tomam esse voo juntos e cabe a cada piloto deixar um ter a sua vida, o outro ter a vida de cada um, que é única, mas que esses aviões consigam fazer pousos juntos, que eles consigam tomar rumos juntos. O problema, na hora que você decide o divórcio, é que cada avião quer ir para um lado. Então esse aqui, ele não quer mais tentar manter a mesma rota, ele quer sonhar coisas que não tá às vezes no sonho do outro, e esse aqui também tem outros sonhos, e aí os sonhos ficam totalmente incompatíveis, não conseguindo mais manejar. E a gente fica muito preocupada, principalmente como mães, com as crianças, né? Hoje em dia é muito importante que a gente seja feliz. A gente não tá mais preso aos padrões de antigamente. Sim. Que você fica casado porque você fica. Entendeu? E as regras mudam, o mundo evolui. feliz. A gente vê leis o tempo inteiro, tem até leis sobre o divórcio que vão mudando constantemente. Em 2010 também lançou uma nova. Toda vez Porque eles vão casamentos são diferentes hoje em entendendo dia. o mundo que a gente Total. vive. Não tem como você querer ficar numa realidade ultrapassada. Assim, gente, no sentido assim, pelo amor de Deus, eu sou a favor do casamento. Eu Você também, super. A gente, assim, a coisa mais especial que existe na vida de alguém é você ter alguém para compartilhar, alguém que você vai ter comunhão, e a gente desde criança, né? Imagina, A gente super. sonha com isso e cuida de boneca e vai e brinca de casado, de filhinhos. Então, assim, existe um sonho e um ímpeto natural no ser humano de querer formar ninho. Sim. E isso é muito saudável, porque realmente a gente teve pais separados também, mas a gente tem amigas que têm pais casados até hoje, casamentos saudáveis, que são mais difíceis, mas são incríveis, e realmente aquela família tem um alicerce muito mais sólido. Assim, É maravilhoso o casamento, mas assim, o casamento que dá certo. Exatamente. O casamento que tem parceria. O casamento que Comunhão, você tá casado né? só pra estar casado, Pois é. hoje em dia não cabe mais. Você não sabe o dia que você vai morrer, você não sabe o dia de amanhã. Por que você não vai ser feliz no hoje? Exato. Casamentos passam por crises. Seja resiliente para passar por crises, Isso. mas não seja omisso com os seus dias, com a sua vida e com o seu tempo para ficar num relacionamento que não cabe mais. Exato. Seus filhos, eles vão crescer olhando o quê? Que tipo de relacionamento que eles vão procurar para a vida deles? Exato. Um relacionamento que não é saudável, um relacionamento que não é feliz, um relacionamento que te prende que te prende. E você tá Ao dando invés- toda essa comunicação pro seu Você tá filho. ensinando tudo isso. Tudo. Mesmo sem falar, ele Eu- tá vendo o tipo de relacionamento que você tem. E eu tenho certeza que o Antônio tem uma impressão de relacionamento muito mais saudável do que se eu e o pai dele estivéssemos casos juntos. Exato. Eu e o Laíra, a gente se dá muito bem. Nível conviver, nível todas as minhas amigas brincam que a gente é família justa. Não, é uma evolução maravilhosa. Tipo Tá assim, de real, parabéns. a gente vai almoçar, a gente vai na casa dos pais dele. Isso é muito saudável com a pras mulher crianças, dele, com o Antônio, com toda a família. A gente convive muito bem. E Bom. o Antônio, ele só vê amor. Não importa se é amor de amizade, amor de parceria, mas assim, o Antônio, ele não tem uma coisa que alguns filhos de pais separados têm, que é: ah, mas o papai falou que isso podia. Porque sabe que não existe uma comunicação verdadeira entre mãe e pai. Sim. Então Não só começa a separados, usar- casados também. Casados Casados também. A porque mãe a deixou isso, comunicação o pai deixou aquilo, né? E a comunicação boa, ela independe de estar separado ou junto. Tipo, eu exato, e a Laíra, a exato. gente tem uma Boa. comunicação talvez melhor do que casais casados. Sim, sim. Então, o Antônio, ele não usa um contra o outro. Sim. E a gente fala diversas vezes. A mamãe e o papai são um time, Antônio. É. Você tem que entender que a gente Isso é tá muito aqui importante. alinhado. Muito importante. E é esse tipo de relação que eu quero passar pro meu filho. Eu quero que ele case pro resto da vida dele. Mas eu quero que ele seja feliz. Primeiro. Isso é maravilhoso. E uma das coisas que a gente mais fica preocupada é esse momento. E os meus filhos. E muita gente, inclusive eu, adiei bastante, porque eu achava assim, eu não posso dar para os meus filhos o que eu tive de ter pais separados. Eu ficava em pânico. Falava, de jeito nenhum, eu não quero de maneira nenhuma que meus filhos tenham pais separados. E aí eu me via naquele momento assim, de estar triste, né? Eu tive essa depressão dentro do casamento porque eu não estava bem comigo mesma, eu não estava feliz. E aí eu olhava para aquilo e falava, o que eu quero dar para os meus filhos? Eu quero dar uma mãe presente, feliz, competente, boa, presente, ou eu quero dar uma mãe triste,
que não tá bem consigo Mas mesma. que tá casada. Que tá casada, mas que vai ficar mais impaciente, porque a gente fica, né? A hora que você não Com tá bem, certeza. você fica mais impaciente, você fica mais irritada, você fica... Então, essa preocupação com os filhos, ela tem que ser olhada com essas duas óticas, né? O que eu tô sendo de boa, de bom aqui pro meu filho e como eu posso ser melhor. Se puder, dentro do casamento. Se não puder, eu falo, hoje eu, graças a Deus, por estar muito bem, você também, a gente pode ser essa mãe presente, mãezona, e os filhos olharem, falarem, nossa, eu sou muito feliz com esse Sim. modelo de família, né? Como que foi para você contar pro Antônio? O Antônio, quando eu separei, quantos tinha 10 meses. Ele era muito pequeno. É, você não contou. Foi um pouco antes do aniversário dele de 1 ano. Ele já tem uns 10 meses e pouco. Lembrei. Então, ele se adaptou muito bem à rotina, óbvio. Uhum. Mas é impressionante como ele questiona. Porque que, apesar dele nem lembrar Tá. da gente junto, Uhum. ele questiona porque ele vê que tem relacionamentos que a mãe e o pai estão juntos. O que ele pergunta? Ah, por que você e o papai não estão juntos? Tá. Por que a gente não mora todo mundo junto? Tá. Quando a gente tá junto, ele fala, hoje é um dos dias mais especiais da minha vida. Quando tá todo mundo junto. Não, e isso na hora a gente fica mexida, né? Eu nem fico mais hoje em dia, porque eu vejo que é uma dinâmica feliz. Tá. É feliz quando ele tá lá, é feliz quando ele tá cá, Que é bom. feliz quando tá todo mundo junto. Eu vejo que ele tem momentos muito felizes e que ele pode ser ele em ambientes diferentes, o que também é muito importante pra ele. Mas, no começo, você fica, né? No começo, que você ainda tá se adaptando a tudo Pois é. aquilo, e um bebezinho de 10 meses indo e vindo, Pois é, imagina É o seu muito coração. Os meus desafiador. tinham 4 e 7 anos, eram maiorzinhos. Já mas ainda é cortava pequeno, o coração. Você tem que... porque a gente é muito mãezona, Mas, né? A eu gente acho que que cuida. existe a dificuldade das duas idades. Você teve que explicar, Exato. que também é super difícil. Os meus, assim, eu lembro quando os meus pais se separaram e eu tinha 6 anos, e meus pais falaram assim pra mim, ai, você vai ter 2 casas, vai ser muito legal, e você vai ter... Eles falavam também. Muitos, como é que eles falavam? Ai, a gente é melhor, nós somos melhores amigos, e não sei o quê. Tudo bem, até eles foram, uma época, bons amigos, mas não eram melhores amigos, né? Porque não era bem assim. Então, eu acho que eu não queria ter uma sensação que eu estivesse mentindo, nem que fosse a mentira Com de certeza. fazer o bem para aquela criança. Então, eu tomei muito cuidado e falei, olha, a mamãe e o papai vão morar em 2 casas que na época eram 2 países diferentes. Uhum. Então, eles tinham que pegar avião, nas primeiras vezes eu que levava. Então, foi um pouco complexo nesse sentido também. Hoje, o meu ex-marido mora aqui, isso trouxe um benefício enorme para as crianças Com de certeza. ter o pai próximo e tudo mais. Mas a gente contou exatamente, olha, mamãe e o papai agora não vão ser mais casados como casal, mas o que é mais importante é proteger o núcleo familiar, onde os 4 estão unidos. Então, mamãe e papai, é o que você falou do time. Mamãe e papai são um time e sempre vão ser. Esse elo nunca vai se romper. Romper o elo de casal, Sim. não romper o elo de pai e mãe e do amor com eles, porque a maior fantasia das crianças é, se eles se deixaram, eles podem me deixar. Então, se eles se separaram, eles podem se separar de mim. Então eu vou ser abandonado, eu vou ficar sozinho. E eles têm muita insegurança, né? Os meus filhos passaram por momentos onde eu via insegurança natural, porque eles viram uma situação mesmo explicada, né? São crianças, eles fantasiam Uma mais coisa que eles tinham certeza que nunca desfez, né? Então, Exatamente. E uma das coisas que você falou, essa coisa do time, é a certeza de que a gente tem uma melhor, muito boa relação hoje, melhor do que antes, como pais principalmente, porque a gente alinha tudo que a gente vai passar. Então a gente alinha. Graças a Deus, tem casais que ainda não conseguem, porque se você está no começo realmente de um divórcio, esse é começo, muito mais complexo. você não vai o começo, falar, gente. olha, meu ex-marido, seguinte, a gente dorme tal hora, então tem que eu dormir aí. O marido vai falar, meu, eu tô pé da vida com você, você acha que eu vou obedecer alguma coisa? E vira uma coisa emocionalmente instável, porque o casal ainda não tá 100% separado. Você não assina um papel e se separa, né? Não é bem Nossa, assim. é um processo. É um processo, e esse processo demora, leva o tempo que você falou, que eu achei lindo. O tempo cura mesmo. E eu tava lendo que um dos maiores motivos do homem querer a separação, que é uma coisa cá entre nós, difícil, né? Porque o homem Muito fica bem difícil, tranquilinho. Muito difícil. Ele fica ótimo, tá tudo ótimo, tá tudo Ele bem. arranja válvulas de escape E ele fica no tranquilo. casamento. Mas o homem, quando ele sabe que ele foi traído,
é o maior motivo mundialmente dos homens decidirem se separar, você sabia? Meninos, não fiquem chateados. A gente ama Mas é vocês. que homem, ele consegue muito separar. É um pouco mais pragmático e prático também. Então o homem consegue muito separar. Tá bom, essa relação talvez não esteja boa, mas eu vou pro meu futebol, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Então ele consegue dá pra resolver de outro jeito. resolver sem precisar psicologicamente e emocionalmente estar naquela relação. Ele consegue separar. Sim. A relação está horrível, então eu vou separar e vou fazer outras coisas e eu vou levando essa relação. Pra mulher, isso desgasta muito. Desgasta. Ela não consegue viver. Ela olha e Isso. fala assim, o número 1 da mulher é: meu relacionamento chegou ao fim porque está com falta de respeito, Exato. né? Chegou a uma exaustão, que eu não tenho diálogo. E acho que uma das coisas mais importantes pra gente olhar, eu tô com o Eduardo há 4 anos, e assim, é realmente uma comunhão, uma maturidade, outro momento de vida, e a gente toma muito cuidado. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e eu falo muito para as minhas amigas, para as pessoas que me escrevem, eu falo: olha o dia a dia, valoriza realmente. Quando o Eduardo senta na mesa comigo, ele fala assim: amor, como foi o seu dia? Nossa, eu fico no céu. Eu falo: nossa, este homem é maravilhoso. Assim, literalmente. Mas tem que valorizar o dia a dia. Ele pode nem querer saber o que é meu dia, mas ele perguntou, e pra mim Sim. isso é muito importante. Mas isso é a mulher, né? A mulher é isso. Ela quer ser olhada, ser respeitada, ela quer estar numa relação com diálogo. Exato. O homem, ele obviamente também quer isso e também merece isso. Todo mundo merece atenção. Mas o homem, quando ele não tem isso, ele consegue lidar de umas maneiras mais práticas, porque Exato. divórcio para homem normalmente é um elefante, né? Assim, uma coisa muito difícil de ser encarada, de você tomar essa decisão. E traição pro homem, daí faz ele... Não posso ficar daí assim. é realmente... O que minha família vai pensar, o que meus amigos, o meus ego, amigos, tudo tem isso. ego, tem muito bullying de amigos, como se isso fosse uma coisa que nunca aconteceu com ninguém. E na verdade acontece direto, tá todo mundo suscetível, tanto homem quanto mulher. Então não cada vez existe mais mais, mulheres, não inclusive. existe mais esse negócio de só homem trai, só mulher aceita. Não existe. As relações, elas hoje em dia são muito diferentes. E acho que uma das coisas até importantes, já que você até mencionou esse assunto também, eu acho muito importante a gente falar para as pessoas que muitas vezes não é que você... o seu marido, a sua mulher são péssimos, então esse aqui é melhor, vou ver se tem coisa melhor para tentar tomar uma decisão. Muita gente faz isso, vai para fora para depois voltar, e realmente às vezes ajuda, pode até ajudar, não estou falando de chegar a uma traição, mas você comparar pode ser um caminho sem volta e aí levar a um buraco, ou pode ser uma maneira de você falar, bom, principalmente eu, né, que eu não tive muitas comparações, eu não tinha tido quase ninguém, né, então foi difícil eu conseguir comparar, e eu acho que a mulher, ela tem isso de falar, puxa, mas tem coisa melhor? Será que é da minha cabeça? Porque a gente se culpa demais, né? Mas eu acho que as decisões mais assertivas que a gente pode tomar são olhando o relacionamento. Porque assim, quando você olha pra fora, você olha as coisas com um encantamento diferente. E sem a problematização que tem no dia a dia. Então é muito injusto você olhar pra fora é sempre mais divertido. Seus amigos estão sempre bebendo mais, se divertindo mais, saindo mais, pegando mais mulher, pegando mais homem. Assim, é tudo uma farra. Porque ninguém vai virar pra você e vai falar, putz, tá muito difícil aqui, tá muito difícil ser solteiro ali, tá muito difícil o meu namoro. Verdade, e você fica olhando, nossa, namoro, cada um dorme numa casa, deve ser uma delícia. E às vezes, cada um tem seus problemas, entendeu? Sim. Cada relacionamento tem ali seus problemas, e as pessoas, elas têm defeitos. Então, você tá dentro de um relacionamento, convivendo com aqueles defeitos há 15 anos, é óbvio que aquilo te tira do sério. Mas não significa que você não vai entrar depois num outro relacionamento que não vai ter defeitos. Gente, vai. Então é melhor olhar o seu relacionamento, entendeu? Sempre e entender. Você aceita aquilo? Você vai aceitar? Você é feliz com aquilo? Porque não tem problema não ser. Procura outros defeitos, então, que você aceite. Eu sempre falo assim, que sempre vai ter o defeito. O defeito, você colocar o defeito e a qualidade em uma balança, é assim. Você faz a lista, né? Cada vez que eu faço a lista. Eu tô ascendente em Libra, né? Então eu fico assim, tudo uma lista. Aí eu falo assim, o Eduardo me perguntou como está o meu dia hoje. Não é um ponto para ele.
O Eduardo apertou, tem gente, eu vou usar um exemplo que todo mundo fala, apertou a pasta de dente no meio, deixou a tampa do vaso para cima, deixou para baixo, se deixou para cima é um problema, se deixou para baixo também é um problema, tudo vira problema, porque a hora do elogio, a hora que teve qualquer coisa que para você foi importante, não pesou. Você não pôs na balança, você só tá colocando na balança o lado ruim. Então pesa muito mais. E o que eu senti diferença nessa maturidade ao longo desses anos foi de dar mais valor para as coisas que são importantes para mim, porque cada um tem a sua balança, não adianta querer comparar e querer conversar com uma amiga, porque às vezes para ela isso vai ser importante e para você não é. Então eu posso falar, nossa Lu, eu adoro quando eu adoro. Você fala, nossa, mas não tô nem aí. Nem repararia, né? Não existe, isso, exato. Mas se você pegar os pontos bons, os pontos que você começou a se apaixonar e você arrastar esses pontos da paixão da primeira vez, todos os dias um pouco, eu vejo que é isso que faz a balança ruim não tomar um peso tão grande, uma proporção tão grande, que daí, quando você olha, você fala, nossa, mas que horas que eu vi que tudo isso tá ruim e eu não sabia, sabe? Nossa, isso ele faz assim, isso ela faz assado, isso é assim, nossa, o outro é muito melhor. Por isso tem que tomar cuidado com as pessoas de fora. Ai, não acredito que você aceita que seu marido faça isso. Ai, não acredito que você aceita que seu marido... Ela não tá na parte boa, ela não sabe como é seu relacionamento, ela tá com problema no relacionamento dela e tá apontando o dedo pra você, daí depois você separa e você fica olhando, cara, meu casamento era ótimo até, né? Eu tava super feliz, a pessoa tá aí, me apontou o dedo, quer dizer, eu não acho que ninguém faz você separar, mas assim, não se deixa cegar pelos relacionamentos ideais que estão à sua volta, porque nenhum relacionamento é ideal. A gente tem que olhar muito pro nosso e ver se aquilo faz sentido de fato pra você. Não importa como é o do outro, do fulano, do ciclano, a grama do vizinho é sempre mais verde. Porque ele pintou no FaceTune. Ela não é mais verde de verdade, tá pintada, gente. E sabe que você falou isso, eu lembrei uma vez, uma amiga minha, depois que a gente separa, muitas amigas que não estão 100% com o casamento querem conversar. Ai, pode tomar um café? Vamos conversar? Eu conversei já com pessoas que eu nem conhecia direito. Eu só contava uma coisa pra elas. Elas falavam assim pra mim, ai, Carol, você se separou, né? Você tá tão feliz. Ai, eu tô querendo me separar. Ai, há quanto tempo você tá querendo se separar? Ai, eu tô querendo me separar já tem uns 2, 3 meses. Primeira coisa, 2, 3 meses, querida, vai, volta. É uma fase. Pelo amor de Deus, tenta, porque você vai se arrepender. Você tem que quitar todas o seu checklist, no caso. Tenha certeza que você fez tudo possível e impossível do seu lado e conversou, e dialogou, e tentou de coração, porque não adianta falar, vou fazer isso que meu psicólogo mandou. Relacionamentos não são descartáveis. Exato. A gente passa por fases, né? Exato. Então acho que você tem que ser resiliente pra passar por fases. E se aquela fase nunca passar, daí por favor, né, vai ser feliz. Muitas vezes elas falavam assim, então eu tô me separando, eu vou me separar, e eu sempre, né, não, tenta isso, tenta aquilo. E elas falavam assim, Carol, mas você é a única pessoa, todas minhas amigas separadas falam pra eu me separar. Você é a única pessoa que é separada e fala pra eu não me separar. Eu falei assim, o seguinte, como estão as suas amigas? Uma assim, uma assado, uma... Eu falei, elas querem te puxar pro mesmo buraco que elas estão. Por favor, não escutem, porque às vezes você vai atrás de uma pessoa que você vai ouvir o que você quer ouvir. E você já vai se aconselhar com uma pessoa que vai te dar uma resposta para aquilo que você quer. Então, eu quero me separar, então vou atrás de alguém que acho que vai me falar isso. Ou ao contrário, não quero, sei lá, relacionado a qualquer coisa na nossa vida, né? A gente tende a procurar pessoas que não vão falar a verdade, que vão falar o que a gente quer ouvir. Quando a gente tá se separando, a gente tem tanta certeza, você fala, imagina, pode casar com a Gisele Bündchen, meu querido. Pode ficar com quem você quiser, não tem problema nenhum. Daí toca o telefone, amiga, você não sabe com quem ele tava ontem, você... Só um minutinho, que eu tô ótima, é que eu engasguei aqui. Com o ar que eu não quero mais respirar, porque eu quero morrer. Você fica assim, daí o que você faz? Bom, você tá bem sozinha, você tá ótima sozinha, e de repente você fala, então tá bom, deixa comigo. Mas sabe que é isso, né? O ser humano é de uma infantilidade, é muito possessão. Você não quer estar com a pessoa, você não estava bem com a pessoa, você tá decidida, a pessoa tá com outro. Como assim?
É meu, outro. mas era só Tipo meu. assim, cara, vai ser feliz, entendeu? Exato. E daí começa aquele negócio de tipo, eu preciso ser mais feliz que ele. Ai, preciso então, mostrar. além de estar com o outro, eu preciso estar rindo. Vai lá, me filma rindo, amiga. Aí termina... Não, e daí você, entendeu? Fica com uma pessoa que de repente não tem nada a ver com você. É. Você começa... Ah, e erra pra aprender, né, Lu? mas é ótimo que aprende. É, e a É bom gente que aprende. A E gente tem que se errar, aprender. você vai aprender também, não se preocupe. Divórcio, a gente, pós-separação, é tipo bebê, né? Tem que reaprender tudo. É. Tem um monte de coisa nova que você tem que Nossa, aprender ali a nem lidar. fala. E na escola? Chega na escola, nossa, só eu separada. separada. A única. Mas ninguém a se única. separou. E eu com filho Cai não. o Bom, desespero. e a gente é uma das mais novas da... Uhum. Eu era mais nova da classe, a única separada. É, porque a Luciana foi uma das minhas amigas, acho que a primeira amiga A ter que teve filho. filho. A primeira. Que eu fui lá quando nasceu, fui lá na coliquinha dela, eu lembro. Você salvou de cólica, Ai, que eu lembro. E aí a gente chega Na na escola. escola e tem as mães todas casadas com os maridos. Aí você se sente mal, porque você fala, não posso... Aí o marido vem dar oi, você fala Você assim... já fica assim, pelo amor de Meu Deus do se céu, vão eu sou achar. casada, vão achar alguma coisa, Deus me livre, não sei o quê. E a gente não quer entrar em história, nenhum. confusão nenhuma, né? E aí você fala, bom, vou ficar solteira, agora que eu tô bem, a outra pessoa já tá com alguém também, tá tudo ótimo, você fala, tô bem. Aí aparece uma bendita pessoa maravilhosa, que foi o meu caso, por exemplo. Apareceu o Eduardo, e eu falei, bom, mas eu tava bem sozinha, por que Mas apareceu? é por aí, é por causa disso que aparece a Poxa pessoa. vida, eu queria ficar tanto aqui na minha casa Esse, sozinha. na verdade, é o agora- ideal. Porque se você não tá bem, você entra num relacionamento por outros motivos. Sim. Porque você precisa de estabilidade emocional, porque você precisa de estabilidade, sei lá, financeira. E o que acontece com a vida financeira depois? Gente, É um caos a vida financeira. olha, isso era pra ser uma live. Na verdade, A gente eu não tá conseguindo encerrar. falei, não dá pra fazer uma live com um assunto tão bom desse que a gente divididinha lá nos quadradinhos. Então a gente quis fazer Tinha que uma fazer um coisa vídeo mais direito. bonita. Poxa vida, né? Esse assunto merece. E vocês também merecem entender de tudo isso e mais um pouco. Tem muito assunto pra Muito. falar. E outra, eu sou uma, Luciana é outra. Cada caso é um caso e você tem o seu, que é único, exclusivo e pertence só a você. Então, o que você quiser que a gente entre, a gente pode até pesquisar, pode... A gente tava aqui querendo falar de 1000 coisas já, Tem né? muito assunto. Mas é sempre bom saber também o que vocês querem saber. Então deixa aqui que a gente vai A gente tentar vai abordar responder. tudo. Beijo!